Avançamos para a terceira parte da edição de hoje, programa consultório dedicado à sua saúde e bem-estar. Vai poder ainda ligar para esclarecer as suas questões relacionadas com podologia. 22508297 é o número de telefone que está à disposição. Está também à sua espera o seu endereço de e-mail, neste caso o seu e-mail, que deve enviar para o endereço consultório @portocanal.pt com a sua história, a sua partilha, a sua dúvida. Queremos aqui então que esclareça todas as suas questões relacionadas com podologia. De facto, as temperaturas já convidam a uma ida à praia. Com a chegada do verão, cuidar dos pés é ainda mais importante. Portanto, devia ser todo o ano, mas nós, como temos os pés mais expostos nesta altura, temos aqui mais algum cuidado. Connosco está o Francisco Freitas, podologista, a quem agradeço a presença. Muito obrigada mais uma vez por nos ajudar a esclarecer esta questão. Ora, o calor aperta e, de facto, o sol convida a alguns banhos. Começamos a usar as senhoras mais sandálias e, portanto, os pés ficam mais expostos e há aqui uma maior atenção, não é? Que devia acontecer todo o ano, não é assim? Exatamente, todo o ano. Antes de mais, iniciar por cumprimentar e agradecer uma vez mais a oportunidade de estar aqui convosco. Muito obrigada mais uma vez. Para mim é um privilégio. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. E, portanto, como é que nós devemos preparar os pés para esta época? Como cuidar os pés no verão? Eu diria que o cuidado dos pés no verão, como a Alexandra disse inicialmente e bem, deverá ser todo o ano, de facto. Claro. Algumas particularidades nesta parte por causa do calor, quando nós vamos mais a banhos, e estas temperaturas, de facto, já começam a convidar, tal como o dia de hoje. Nós devemos sempre apostar, e é uma coisa que eu repito muitas das vezes, apostar sempre na prevenção em detrimento do tratamento. Sim. Então é muito comum, como falou nas sandálias, é muito comum nesta época balnear haver algum tipo de patologias que nós devemos apostar na prevenção, como dizia. Por exemplo, uma delas que se me ocorre agora é a xerose cutânea. O que é isto? A secura da pele. A secura da pele da parte mais superficial da epiderme, a parte mais córnea, portanto, também da superfície, que, estando nós com a maior temperatura, há maior evaporação também dos nossos líquidos, da nossa água, e que faz secar. Outra coisa muito importante, Alexandra, se me permite, coisas simples e importantes para os nossos telespectadores. Claro. Frequentar o mar, o sal, frequentar piscinas, o cloro. São duas situações, são dois componentes que têm características adstringentes. O que é que isto significa? Características de secar a pele. Portanto, quer noutra situação, mar e piscina, devemos depois fazer um banho, chamado um banho de água doce. Claro. E imediatamente a seguir ao banho de água doce, portanto, nas nossas banheiras, nos nossos chuveiros normais, e imediatamente a seguir hidratarmos todo o corpo, mas também os pés. Mas muitas vezes os pés são esquecidos, não é? É verdade, esquecemos dos pés. E porquê imediatamente a seguir? Porque, com a temperatura da água, há uma vasodilatação, portanto, há uma dilatação dos poros da pele, e faz com que o creme hidratante seja mais facilmente absorvido. Portanto, há uma hidratação melhor. Claro. São pequeninas dicas que são, acho eu, fundamentais para prevenir determinadas situações que, muitas das vezes, a secura da pele dá origem a pequenas fissuras, que depois podem evoluir para gretas e, algumas das vezes, com infecção. O que é uma chatice. Claro. Pode ser uma chatice. Claro, e quando chegamos a essa fase, então, exatamente, portanto, mais vale apostar na prevenção. Isso mesmo. E se nos esquecemos de hidratar os pés depois do banho, esquecemos também de pôr protetor solar muitas vezes nos pés, não é? É outra dica. E depois surgem aqueles escaldões tão chatos. E queimaduras, que a produção tem fotografias, se possível for, sim. Colocar no ar de queimaduras, de facto, as queimaduras solares. Mais uma vez, nós podemos fazer, nesta época balnear, colocar os cremes. Vemos aqui um exemplo, claramente, que todos nós nos apercebemos, que de facto nota-se ali a parte dos chinelos, não é? Ou então enterramos os dedos ou os pés na areia e toda aquela zona dorsal do pé e início do terço da perna, provavelmente não terá o protetor solar que muitos de nós colocamos em todo o corpo e de facto esquecemos dos pés. Às vezes estamos ali à beirinha do mar, não é? Junto às ondas a conversar e quando andamos por ela. Outra queimadura, Alexandra, repara, esta aqui já tem também queimadura de primeiro e de segundo grau, que vemos ali umas flictenas, portanto vemos ali umas bolhas que correspondem a uma queimadura de segundo grau. E nota-se claramente ali até o desenho da sandália do chinelo. De facto, e neste caso, o que é que nós devemos fazer? Pôr o protetor solar como em todo o corpo.
Sim, mas quando já temos a queimadura, como é que podemos tratar a queimadura? Aí entramos noutro âmbito que tem que ver com a parte dos primeiros socorros, naturalmente, claro, não é? Claro. Que todos nós devemos ter em consideração. E neste caso primeiro, naturalmente, fugir da fonte de calor, portanto, se estamos na praia, na piscina, fugir da fonte de calor, imergir sob água tépida, portanto fria, não congelada, muito menos quente, não é? Da torneira, água da torneira, Sim. A deixar cair, que vai fazer com que arrefeça a temperatura da pele. Ali, um par de minutos, vai aliviar alargado. um bocadinho, não é? Aquela sensação. Vai aliviar a sintomatologia, a sensação da queimadura, vai diminuir a temperatura da pele e vai também fazer com que a inflamação diminua, porque há uma resposta inflamatória do nosso organismo para combater a queimadura, mas por sua vez vai aumentar a temperatura do corpo no local. Portanto, algumas vezes, algumas mesinhas caseiras que temos são contraproducentes. E há tantas. Existem tantas. E, infelizmente há tantas porque nós, se quisermos fritar um ovo, pomos gordura. Claro. Nós aqui o que queremos é reduzir a temperatura. Portanto, não vamos pôr gorduras no imediato. Nem pensar. Água Nem sempre, pensar. não é? Água da torneira. primeiro, E claro. depois há outras coisas. Depois há outros cremes específicos para queimaduras, a posteriori. Estas são assim, as situações mais frequentes, não é? Relativas a esta época de verão. Depois podem surgir outras doenças, infecções e como micoses, por exemplo, típicas também desta altura. Infecções fúngicas típicas nesta altura. Eu diria que as infecções fúngicas são típicas de todo o ano. Muitas das vezes, como dizia Alexandre e muito bem ao início, nós começamos a olhar para os pés nesta época balnear, então apercebemos-nos que porventura temos uma micose na unha ou na pele dos pés e vamos tentar tratar. E muitas das vezes, de facto, ou a maior parte das vezes, é difícil, não se trata logo no imediato. Então, se for a micose nas unhas dos pés, é muito moroso o tratamento. Isto porque nós podemos estar a tratar por um lado e estamos a alimentar por outros fungos. O que é que eu quero dizer com isto? Podemos estar a tratar com medicação tópica ou oral, sistémica, não é? E estamos a alimentar por outro. Porquê? Porque nós damos aos fungos, aliás, nos pés, as três condições que eles gostam, que é a temperatura, a umidade e a escuridão. Portanto, daí ser difícil debelar o problema dos fungos na pele e nas unhas dos pés. É evidente que também estamos mais sujeitos a alguns traumatismos, não é? Porque estamos descalços, mas também faz bem, o estar descalços também faz bem, não é? Portanto, há aqui um bom senso que temos que considerar sempre. E na questão das micoses, as pessoas têm que perceber que é um tratamento que vai demorar algum tempo, não é? Até ficar solucionado. Certo. A das unhas, como dizia, em termos médios, no mínimo 1 ano. Um ano. Na micose das unhas dos pés, exatamente pela dificuldade que estava agora a referir, das condições favoráveis para os fungos. Vejamos este exemplo, Sim. Que tem ali, portanto, além também da pele haver ali uma descamação, temos ali bastantes unhas afetadas com um fungo. E é muito importante, Sr. Doutor, encontrar sempre ajuda por parte de um profissional de saúde, não é? Com certeza. É fundamental para tratar, porque senão, o que é que pode acontecer se uma pessoa não tratar uma micose e deixar progredir durante anos e anos? Veja esta unha que está aqui no ar, por exemplo. Esta micose, esta unha aqui poderá ter ali um fungo, mas poderá ter também uma patologia subjacente que tem que ver com a parte da estrutura óssea. Porquê é que eu digo isto? Pelo formato arredondado daquela unha. Portanto, pode ter aqui duas situações que temos que considerar, não é? Mas, de facto, pode levar até a um descolamento da unha, que pode levar a dor, pode levar, naturalmente, a uma proliferação, ou seja, se nós temos uma unha afetada, pode afetar as outras. Isto porque, com certeza que todos nós cortamos as unhas dos pés com o mesmo instrumento, não é? Claro. Não temos 10 instrumentos, é a mesma. Portanto, pode ser uma fonte de contágio para as outras unhas. Não é? E até para terceiros. Isso aí, acho que cada um de nós deve ter a sua escova de dentes, exatamente, a sua escova de cabelo, bem como o seu corta-unhas, neste caso. O seu corta-unhas, o tesouro alicate, se for o caso. Idealmente, como é que se devem cortar as unhas? Qual é a forma para evitar casos como este, por exemplo? Bom, casos como este, isto tem a ver com afetação fúngica. Sim. Mas para evitar, por exemplo, unhas encravadas, devemos sempre cortar a unha de forma reta. Deixar crescer um bocadinho e depois de forma reta. Nunca arredondar os cantos. Muitos de nós, ou quase todos nós, temos essa tendência de cortar arredondadamente a unha, digamos, para acompanhar o formato do próprio dedo nos pés.
Mas acompanhar no formato do próprio dedo nos pés, a unha, pode fazer com que, estando nós calçados, pode fazer com que encrave, não é? Porque depois há o aperto do calçado e às vezes até há a sobreposição dos dedos, isto porque alguns calçados são bastante afunilados e apertados, não é? Claro. Mas esta altura de verão e das pessoas andarem precisamente com os pés mais expostos ao ar livre ou então descalços, é favorável, não é? Para algumas destas situações. Nesse aspecto, sim, é favorável. Pois. Nesse aspecto é favorável. E é muito comum também haver pessoas a fazerem o check-up precisamente nesta altura. Não só as senhoras, no caso de quererem pintar as unhas e terem as unhas mais bonitas. Questão mesmo de saúde dos pés. Sim. É frequente recorrerem à consulta de podologia para fazer o check-up, claro. Mas diria que é mais frequente as pessoas, permitam-me a expressão, querer milagres. Pois. Ou seja, quando verificam que tem ali alguma alteração no formato ou na cor, recorrem à consulta de podologia, estamos a falar no exemplo das micoses, não é? Para tentar corrigir esse problema. E como dizíamos, não é possível, cientificamente não é possível tratar uma micose de uma unha em 2 ou 3 semanas. Não é possível. Portanto, claro. Às vezes o que é que se sugere? Às vezes até sugere-se às senhoras pintar a unha, por exemplo, para disfarçar, mas depois, quando oportuno for, então fazer o tratamento arrastado no tempo para tratar mesmo o problema. Depois é uma opção que o utente tem. Claro. E estes problemas são comuns a homens e mulheres? As senhoras vão procurar mais depressa o tratamento? Os homens vão se desleixando, mas ou também têm algum cuidado? Tem razão nas duas partes da questão. É mais frequente nas senhoras, os homens são um bocadinho mais desleixados, vão arrastando no tempo. Exatamente porque as senhoras expõem mais os pés, não é? Pelas sandálias e pelos chinelos. E esta altura é propícia também a outras patologias que possam surgir, precisamente pelos fungos que possam ter na areia, no mar e nas piscinas, Sr. Doutor? Sim, é bom andar ao ar livre, não é? Mas por outro lado estão expostos a estas agressões externas. Agressões externas. Outra coisa que também é importante falar neste tema é o chinelo de meter o dedo. Portanto, o clássico de meter o dedo. Portanto, porque há vários tipos de chinelos, não é? E esse de meter o dedo, portanto, aqui neste espaço, não é? No primeiro espaço, como todos nós reconhecemos, são muito práticos e tal, mas depois se lá em casa repararmos nisto, vai fazer um esforço, ou nós vamos subconscientemente fazer um esforço, para que o chinelo não seja expulso. Portanto, estamos a fazer ali uma apreensão no chinelo em si, muscular, em termos de músculos e tendões e ligamentos, para que o chinelo não saia, não é? E muitas das vezes isso dá origem a tendinoses, tendinites e problemas desse foro, digamos, músculo-tendinoso, músculo-ligamentar, não é? Também claro. É outra situação. E há outra situação em que devemos estar mais atentos, sinais que possam surgir e que possam ser um alerta para irmos procurar ajuda, porque às vezes aparece ali uma bolha ou assim, nós vamos desvalorizando. Muito bem. Qualquer que seja a alteração dérmica, portanto de pele, seja uma bolha, seja uma mancha, seja uma descoloração ou uma coloração, digamos, diferentes do habitual, é sinal de alerta. Dor é sempre sinal de alerta. Ardor, calor, com certeza que também será. Uma nota que nunca é mais de repetir, atenção a determinado tipo de grupos específicos, pessoas que tenham problemas neurológicos, de sensibilidade, por exemplo, o diabético e outros grupos de doentes, não é? Tem que ter, digamos, uma atenção redobrada para prevenir precisamente esse tipo de lesões. Quem tem pé diabético deve, de facto, ter aqui mais cuidado. Muito mais. Pela falta de sensibilidade, não é? Pode pisar areia quente, por exemplo, e não perceber, entre outras, queimadura solar, por exemplo, queimadura solar, por exemplo, podemos ter uma areinha no sapato que o doente com dificuldade na sensibilidade, seja ou não diabético, com dificuldade na sensibilidade, não sente, portanto, depois pode evoluir para uma úlcera, para uma infecção, e às vezes há situações... E criar ali uma ferida bem difícil de cicatrizar, não é? Muito bem. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Vamos ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos agora saber quais são as questões daqueles que nos acompanham lá em casa, relativamente ao cuidado que devemos ter com os pés nesta altura de verão. Realmente as temperaturas já convidam uma ida à praia. Ou também outra questão que diga respeito à podologia, já sabe que pode daqui ver a sua dúvida esclarecida. Para participar existem duas formas. O número de telefone 22-508-3297, deve ligar agora para poder então aqui participar e colocar a sua questão, 22-508-3297. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. De igual forma, por escrito, pode enviar a sua questão, partilhar connosco o seu caso e até acompanhar a sua história de uma fotografia, que será mais fácil então para
para o Dr. Francisco Freitas poder aqui fazer, não uma avaliação, mas uma sugestão daquilo que poderá fazer aí em casa. Ficamos à espera da sua participação após mais um curtíssimo intervalo que vamos fazer já de seguida. Até já.